Bhagavad Gita. Essa é uma versão do Bhagavad Gita que foi traduzida do sânscrito para o russo pelo Dr. Vladimir Antonov e depois traduzida para o português por Irene Pastana Batista e a correção de Miguel Ledo Henriques. A eles o nosso muito obrigado. Estamos chegando ao último capítulo do Bhagavad Gita, esse livro maravilhoso e importante livro da espiritualidade mundial, que nos mostra como devemos nos portar, como devemos agir para alcançarmos a nossa libertação espiritual. Portanto, a nossa caminhada de aprender, de trabalhar, de realizar intimamente os valores que a justiça divina traz para nós, intimamente os valores que a justiça de amor e de paz traz para nós. Retratando as nossas guerras íntimas, as nossas lutas interiores, aqui nesse capítulo ele nos mostra como devemos desenvolver os valores, como devemos interiorizar os ensinamentos sagrados para cometermos menos erros e começarmos a agir e a construir um mundo íntimo onde reine mais paz, mais harmonia e mais fraternidade. Porque cada um de nós temos que passar ao longo da nossa existência por caminhos que nos tragam a elaboração dos nossos entendimentos. E com isso, o ciclo da vida vai fazendo com que vamos passando por aprendizados, por outro aprendizado, por outro aprendizado. E assim, nos ciclos da vida, nós vamos passando sempre pelas oportunidades de aprendermos, de nos melhorarmos e de desenvolvermos sentimentos e valores que nos sintonize com a espiritualidade superior. Portanto, aqui Krishna deixa para nós um conjunto de ensinamentos que devemos procurar seguir, procurar compreender e principalmente vivenciar. Conversa 18. Libertação através da renúncia. Arjuna disse: Eu quero saber, ó poderoso, sobre a essência do estilo de vida de renúncia e sobre renúncia. Renúncia é um conjunto de valores que nós vamos colocar em prática na nossa vida, mas cada um faz a sua renúncia segundo o seu patamar de entendimento, segundo o seu patamar de evolução. São 18 capítulos, cada um tem lá um número de versículos que são regras importantes de nós observarmos. Por isso, é um livro que deveríamos sempre refletir sobre ele, sempre meditar sobre ele, para podermos alcançar a nossa plenitude, alcançar o nosso crescimento espiritual. O Senhor Krishna disse: O abandono da atividade originada pelos desejos pessoais é chamado pelos sábios vida de renúncia. A atividade sem apego e ganância pessoal chama-se renúncia. E renúncia estaria sannyasa. Então, quando você entra nesse processo de saber renunciar, você vai conseguir renunciar dentro da faixa evolutiva que você estiver. Portanto, tem as renúncias sáttvicas, rajásicas e tamásicas. Cada uma delas numa gradação de entendimento e também de responsabilidades e de ações. Vejamos. A ação deve ser abandonada como um mal, dizem alguns pensadores religiosos. O espírito de sacrifício, a caridade e os atos de autodomínio não devem ser abandonados, dizem outros. Então, sempre vai ter essa controvérsia entre as pessoas e a orientação da espiritualidade superior traz para nós um entendimento daquilo que precisamos realizar, de como precisamos realizar. Escutas as minhas conclusões sobre a renúncia, ó Bharata. A renúncia pode ser de 3 tipos, ó tigre entre os homens. Então, ele vai trazer para a gente aqui 3 tipos de renúncia que nós devemos procurar fazer. O espírito de sacrifício, a caridade e os atos de autodomínio não devem ser abandonados, antes, pelo contrário, quando praticados, purificam uma pessoa razoável. Olha que interessante. O sacrifício, a caridade e o autodomínio. Controle a tua mente, eduque seus conflitos, evangelize seus sentimentos. Certo? Então, autodomínio. A caridade. Fora da caridade não há salvação, disse-nos Kardec. Porque a caridade está no padrão que todos nós conseguimos entender que podemos fazer alguma coisa do bem,
que podemos fazer alguma coisa pelo nosso semelhante. E o sacrifício é quando você se dedica àquelas tarefas, às atividades, sem murmurações. Você se entrega às realizações espirituais superiores. Contudo, estas ações devem realizar-se sem nenhum apego à própria atividade e sem nenhuma expectativa de recompensa ou partar. Então, as atividades têm que ser feitas naturalmente, espontaneamente e com amor. Então, sem apego e sem nenhuma expectativa de recompensa, agindo simplesmente por agir. Em verdade, não se deve renunciar às ações prescritas. Tal renúncia, proveniente da ignorância, é considerada tamásica. Então, renunciar às ações que são prescritas como aquilo que se deve fazer é exatamente a atitude tamásica, a atitude da ignorância, a atitude das pessoas que não se apegam, ou melhor, que ainda não entendem que deve fazer o bem pelo bem. Aquele que renuncia à ação devido ao modo perante o sofrimento físico, dizendo, dói-me, leva a cabo uma renúncia rajásica, que não lhe dará nenhum fruto. Então, nós vimos que a tamásica, a pessoa nega fazer as atividades prescritas, e na rajásica ele faz, mas fala, dói-me. Bom, gente, minha voz hoje está meio fanha, mas como eu não quero ficar adiando o dia de terminar esse trabalho, então, vocês me desculpem, mas a gente vai continuar com essa voz meio fanha. Aquele que realiza as ações necessárias dizendo, deve ser feito, renunciando ao mesmo tempo ao apego, à ação em si mesma e ao interesse, leva a cabo uma renúncia sáttvica, ó ajna. Então aqui tem que ser feito, nós vamos fazer. E interessante que quando ele fala nas ações que devem ser feitas, não é simplesmente o ascetismo espiritual. Ele vai mostrando mais à frente que tem um conjunto de ações que devem ser tomadas, que devem ser realizadas, em cada um segundo o seu entendimento. O renunciante, cheio de harmonia e pureza, razoável e livre de dúvidas, não tem aversão para com uma ação desagradável, nem tampouco tem apego a uma ação agradável. Então, quando você está cheio de harmonia e pureza, você vai tomar as ações em qualquer situação que você estiver. Então aqui, você pode estar fazendo isso em qualquer função social. Em qualquer uma das escalas sociais, que são chamadas de varnas, em qualquer uma das varnas você pode estar fazendo em harmonia, quando você transcende o entendimento. Logicamente que na época em que esse livro foi escrito, há 5.000 anos atrás, os espíritos eram bem selecionados e bem agrupados dentro das suas varnas, para cada um ali cumprir a sua etapa, cumprir seu processo de evolução. Mas, passados 5.000 anos, o ciclo reencarnatório do aprendizado, do ciclo da vida, vão colocando esses espíritos nas mais variadas condições para poderem aprender a desenvolver o amor e crescer. Em verdade, uma pessoa encarnada não pode renunciar às ações completamente. Só quem renuncia ao ganho pessoal, renuncia realmente. Então, estar reencarnado dificulta muito a completude, a plenitude dessa renúncia. Mas, quem renuncia ao ganho pessoal não é deixar de receber seu salário, é deixar de querer recompensas pelo que você faz. Então, quando você deixa de buscar recompensas, você está buscando, você está realizando um trabalho sem apego. Para uma pessoa que não renunciou, os frutos de uma ação podem ser bons, maus e intermediários. Mas, para um sannyasi, não há frutos. Então, quem está no modo de renúncia, ele não quer fruto. Agora, a pessoa que ainda pensa nos frutos, não está plenamente renunciada, ele vai ver o resultado dele como bom, mau, intermediário. É necessário, então, estarmos sempre trabalhando o entendimento para realizar aquilo que é melhor para nós. Escuta de mim, ó poderosamente armado, sobre as 5 causas de quais emanam
qualquer ação, tal como estas se descreve no Sankhya. As circunstâncias, a própria pessoa, os outros seres, diversos campos de energia e a vontade divina. 5 no total. Então, tem circunstâncias, conforme ele ali, causas das quais emanam qualquer ação. Tem uma causa que vai emanar uma ação. Quais são? As circunstâncias. Você está no trânsito, alguém te dá uma fechada, você tem que pisar no freio. Mas você não pode xingar. A própria pessoa, se não tiver devidamente vigilante, ela traz certas circunstâncias, como a fechada no trânsito. A gente cita muito o trânsito, que é uma coisa mais light, que acontece com todos nós, e cada um de nós agimos e interagimos de uma forma. Os outros seres, aquele que te deu uma fechada, é uma causa para você ter uma ação. Diversos campos de energia. Podemos chamar também de espíritos, de ideoplastias, aquilo que está imerso em torno de nós e nós não percebemos plenamente com os nossos 5 sentidos. Apenas alguns conseguem perceber, conseguem entender. A vontade divina, aquela que está fora do nosso controle. Precisamos passar por uma determinada experiência, então acontece alguma coisa para que nós tomemos uma ação. E essa ação vai ser determinante para entendermos onde estamos enquadrados. Qualquer ação que uma pessoa realize com o seu corpo, palavra ou pensamento, seja esta justa ou injusta, é sempre originada por estas 5 causas. Então, tudo aquilo que a gente for fazer, todas as nossas atitudes, tudo aquilo que a gente vem colocar em prática, depende dessas 5 causas. Por isso, quem se considera a si próprio como a única causa da ação, está iludido. Sempre tem todos um conjunto de circunstâncias que nos induz a tomar uma ação. E quem acha que é só a si mesmo que se deve prestar toda a atenção a todos os fatos, está iludido. Então, Krishna traz para nós reflexões importantes para entendermos que temos que ter certos compromissos, certas posturas, certas ações. Por outro lado, quem é livre de tal egocentrismo e é uma consciência livre, mesmo quando luta neste mundo em verdade, não mata e não se liga a isto. Então a gente vai vendo aqui que quando nós estamos livres do egocentrismo, não matamos. Agora, matar no sentido que traz para nós a espiritualidade superior, principalmente os orientais, é uma gama de valores que transcendem todo aquele entendimento que nós temos sobre posses. O processo de conhecimento, o objeto do conhecimento e o conhecedor são as 3 causas que dão impulso à ação. O impulso, a ação e o fazedor são as 3 componentes de uma ação. Então, nós temos o processo do conhecimento, o objeto do conhecimento e o conhecedor. Então, um exemplo, nós temos aqui essa caneta, que é o objeto do conhecimento. Eu conheço essa caneta, e o processo, eu aperto um botão, ele passa o slide. Na nossa vida vai acontecer fatores e situações muito parecidas. Então, mostra-nos o impulso, a ação e o fazedor são as 3 componentes. Então, eu pego a caneta, aperto o botão e ela vai produzir um efeito. Então, isso está dentro de um conjunto de situações na nossa vida diária que muitas das vezes fogem ao nosso entendimento. Relativamente às gunas, o conhecimento, a ação e o fazedor também podem ser de 3 tipos. Escuta de mim sobre isso. Então, ação, conhecimento e o fazedor também está ligado às gunas. Cada uma daquelas gunas, cada uma daquelas fases que você pode estar, vai ter consequências sobre seus atos, sobre suas ações. O conhecimento que vê o ser uno e indestrutível em todos os seres, indivisível no separado, fica a saber que tal conhecimento é sátivico. Então você tem que ver que tudo está imerso no um.
mesmo que estejamos separados aqui no mundo, mas Deus envolve todos nós. Isso é um processo de entendimento que vai nos dar respeito com a natureza, com a vida, com as situações. O conhecimento que considera os numerosos diversos seres como separados, fica a saber, tal conhecimento vem de rajas. Então, aqui a pessoa tem muito conhecimento, mas vê tudo como separado. E principalmente os diversos seres estão separados entre si. Ninguém está interligado. Então, são os rajas. E o conhecimento em cuja base está o desejo de apegar-se a cada coisa separada, como se esta fosse tudo, o conhecimento irracional e estreito que não capta o real, tal conhecimento é denominado tamásico. Então, conhece, sabe que aquele objeto está ali, mas se apega a ele. É um conhecimento irracional, estreito, escapa do real. Então é tamásico. A ação devida, realizada desapaixonadamente, sem nenhum desejo de recompensa e sem apego a esta ação, é denominada sáttvica. Então, quando você faz o seu trabalho desapaixonadamente, fez cumprindo o seu dever da melhor forma possível, sem nenhum tipo de apego, você está num patamar superior de entendimento, de compreensão. Por outro lado, a ação que se realiza sobre pressão do desejo de a realizar, com narcisismo ou com um grande esforço, denomina-se rajásica. Então você quer fazer, você tem uma pressão ali, faz uma pressão para realizar aquilo, não é uma coisa espontânea, não é natural, tem um certo narcisismo que você quer fazer, ela é rajásica. Então as coisas têm que ser naturais, acontecer naturalmente. Uma ação realizada sobre ilusão, sem a consideração pelas possíveis consequências negativas para destruir ou danificar, ou, que é grosseira, denomina-se tamásica. Então eu olho para uma floresta e quero destruí-la. Eu olho para as aves e quero prendê-las, mesmo sabendo que isso vai destruir a natureza, que elas vão deixar de se reproduzir, podem entrar em extinção. Então estou num processo tamásico. Agora, se eu quero explorar uma floresta com sabedoria, é rajásico. Se eu estou no sáttvico, na posição sátvica, eu olho para tudo como integrante de tudo e estou alheio a tudo, respeitando tudo. Não vou tomar atitude A, B ou C. Um fazedor livre do apego, à ação e do narcisismo, cheio de segurança e resolução, imutável no meio dos êxitos e fracassos, denomina-se sáttvico. Essa aqui é muito delicada. Você tem que estar livre das suas ações, tem que estar cheio de segurança, com resoluções definidas e ser imutável nas atitudes que você toma para o bem. Mas se acontecer o fracasso, você mantém-se no mesmo patamar de equilíbrio. Então você está nas gunas da sabedoria, você está na condição sáttvica. Um fazetor agitado, desejoso dos frutos de suas ações, cobiçoso, invejoso, egoísta, desonesto, exposto ao regozijo e à aflição, denomina-se rajásico. Então, a grande maioria das pessoas, as pessoas medianas, que estão lutando com todas as adversidades, que estão passando e enfrentando todas essas situações, eles estão na guna rajásica. Tem ali todos os agentes dos conflitos humanos. É a grande maioria das pessoas, a grande massa. Um fazedor arrogante, grosseiro, maligno, teimoso, malicioso, negligente, pérfido, obtuso, lento, sombrio e medroso, denomina-se tamásico. Então, a arrogância te coloca num patamar mais baixo. Você está fazendo as coisas sem estar nem prestando atenção nas consequências, mas está fazendo com malícia, criando problemas, às vezes para os outros. Mas se você cria para os outros, você tem que entender que o problema está vindo para você mesmo, que depois você vai ter que reparar aquele erro. A distinção entre os níveis de desenvolvimento da consciência e da aspiração
também é tripa, segundo as 3 gunas. Escuta sobre isso, ó Dhananjaya. Quem discerne o que merece atenção e o que não, o que se deve fazer e o que não, do que há que precaver-se e do que não, o que constitui liberdade e o que constitui a escravidão, é uma consciência desenvolvida e permanece em Sattva. Assim, nós temos que prestar atenção se nós sabemos discernir o suficiente. Estar em Sattva significa estar em equilíbrio. Nós vimos o Chico Xavier tomando atitudes sempre muito ponderadas, ouvindo a espiritualidade e colocando em prática uma lição de amor por todos nós. Então ele vivia na condição Sattva e toda a sua vida foi assim. Quem não distingue o caminho correto do equivocado, nem o que se há de fazer do que não, é uma consciência pouco desenvolvida, permanece em rajas. Não se distingue perfeitamente o caminho correto, não se distingue perfeitamente o que se faz e o que não se faz. Então, vai estar na condição rajas. Quem está coberto de ignorância, toma o caminho equivocado pelo correto e marcha na direção errada em uma consciência tamásica, ó Partha. Uma aspiração inquebrável que permite controlar a mente, as energias e os indriyas, e também estar permanentemente em estado de yoga, é sattvika. Está em estado de yoga, está em estado de ligação com o Pai, está em grande equilíbrio, portanto, é inquebrantável. Controla plenamente a sua mente, não lança tentáculos para nenhum dos lados, segue em frente. Por outro lado, se um dirige a sua aspiração para o verdadeiro caminho e, ao mesmo tempo, para a paixão sexual e até para o ganho pessoal nos assuntos, ó Arjuna, então, como consequência dos apegos e do interesse, tem uma aspiração rajásica. E aqui, eles estão caminhando por processos de dor, de sofrimento, estão caminhando por processos de angústias, porque quando você faz um monte de coisa movido pela paixão, sem prestar atenção no verdadeiro caminho que é do desapego, você está em rajásika. Aquela aspiração que não liberta a pessoa irracional da preguiça, do medo, da dor, da tristeza, do caráter sombrio, é tamásika, ó Partha. E aqui, a gente vai vendo as pessoas indo por um caminho tortuoso, cheio de dor e de sofrimento, cheio de angústia. Agora, escuta sobre a natureza klipa da alegria, ó melhor dos Bharatas, sobre aquela que traz a felicidade e alivia o sofrimento. A alegria que, a princípio, é como um veneno, mas que depois se transforma num néctar, é considerada sáttvika e nascida do conhecimento eufórico do Atma. E aí, agora ele está falando das alegrias, aquela que parece venenosa, mas depois traz liberdade. E ele coloca como deixa de ser amarga para se tornar um néctar. Então essa vai ser uma coisa que vai trazer para nós o quê? O sáttvico, o conhecimento, a sabedoria, o discernimento, a perseverança. A alegria que surge da união dos indriyas com os objetos terrenos, que a princípio é como um néctar, mas que depois se torna um veneno, chama-se rajásika. Então, tudo aquilo que no primeiro momento parece muito bom, mas no segundo ou terceiro momento traz tristeza, seja qual for a atitude que a pessoa tiver tomado, vai ser uma atitude rajásika. Vai ser uma coisa bem ilusória. A alegria que é ilusória do princípio até o fim, que surgiu da rejeição do Atma, baseada no descuido e na preguiça, é tamásika. Então essa aqui já é mais complicada. A pessoa não procurou ponderar em nada, foi tomando uma atitude simplesmente uma após a outra, sem nenhuma reflexão. Não há nenhum ser na Terra, mesmo entre os deuses, que estejam livres das 3 gunas nascidas no mundo da Prakriti. Então tem as gunas
das mais variadas, e aquelas que é nascida no mundo da Prakriti, que é o mundo da natureza objetiva e ilusória, como elas vão ser interpretadas. Então, todas elas vão estar sempre ligadas a essa Prakriti, objetivo e ilusório. Aí, as ações que nós vamos tomar no meio do caminho que vai definir para que lado nós estamos indo, onde nós queremos chegar. As obrigações dos Brahmanes, dos Kshatriyas, dos Vaishyas e dos Sudras estão distribuídos de acordo com as gunas e de acordo com a própria natureza, ó conquistador dos inimigos. Então aqui, nós estamos vendo que temos que caminhar por um entendimento mais amplo nas escalas evolutivas de cada um tem as suas características próprias, vão estar fazendo as suas gunas de uma forma A, B ou C. A claridade, o autodomínio, a prática espiritual, a honestidade, o perdão absoluto, a sensibilidade, a sabedoria, o uso do próprio conhecimento para o bem dos outros, o conhecimento sobre o divino, tal é o dever de um Brahman, nascido de sua própria natureza. Então o Brahman vai estar buscando situações e aspirações mais elevadas, buscando situações e aspirações mais compatíveis com aquilo que nós esperamos, com aquilo que nós buscamos construir. A valentia, a magnificência, a firmeza, a rapidez, a incapacidade de fugir do campo de batalha, a generosidade, o caráter de governante, tal é o dever de um Kshatriya, nascido da própria natureza. Então, nos Kshatriyas, eles têm a paixão e vão à luta com tenor, com perseverança, com vontade de fazer. Então, vão governar. Essas são características da natureza do Kshatriya. A agricultura, o gado e o comércio são as obrigações de um Vaishya, nascido de sua própria natureza. Tudo que está relacionado com o serviço é o dever de um Sudra, nascido de sua própria natureza. Então, quem está gerenciando aqui o gado, o comércio, é o Vaishya. E quem está lá no serviço braçal é o Sudra, segundo o entendimento dos indianos de 5.000 anos atrás. Vamos com calma, vamos lembrar que aqui foi escrito há 5.000 anos atrás, onde a escala do processo evolutivo na Terra tinha características diferentes. Os exilados que aqui chegaram, eles passavam por experiências compatíveis com as suas necessidades evolutivas, experiências compatíveis com a sua necessidade de melhoria. O ser humano avança para a perfeição, cumprindo o seu próprio dever com diligência. Escuta sobre como chega à perfeição aquele que cumpre o seu dever diligente. Aí, entenderam? Cada um aqui tem uma característica psicológica e uma atitude e uma atividade de ação. E cumprindo o seu dever, ele vai chegar à perfeição, porque tem que ser diligente no cumprimento daquele dever. É muito importante entendermos isso aqui e é muito importante esclarecermos-nos mutuamente. Através do cumprimento do seu dever e da adoração àquele que permeia tudo e pela vontade de quem todos os seres se originam, o ser humano alcança a perfeição. Então, olha que interessante. Não importa em qual das gunas ou em qual das varnas você esteja, você tem que agir para conseguir a perfeição. Você tem que agir para construir a sua base íntima de sintonia com a vontade superior, porque é pela vontade que todos nós vamos fazer o melhor, que vamos construir e edificar o melhor. É melhor cumprir as próprias obrigações, ainda que sejam insignificantes, do que cumprir as obrigações de outro. Na Casa Espírita fala muito isso, né? Faça a sua parte, faça a sua tarefa, faça bem feita. Aí depois tem a dança das cadeiras, algumas pessoas ficam tristes por causa da dança das cadeiras e vão embora. Então é importante nós entendermos que tem os mecanismos de adaptação e nós temos que procurar entender o que está aqui. Mesmo que sejam elevadas, se eu vou fazer o que é do outro,
mas é uma função muito elevada, nem sempre eu terei competência para fazer ou permissão para fazer. Cumprindo as obrigações que seguem a sua própria natureza, o ser humano não comete um pecado com isso. Então, se cada um está fazendo segundo a sua natureza, não tem erro, não tem pecado, não tem atraso. Pelo contrário, vai nos impulsionar para o progresso, para o aprimoramento. O destino inato, mesmo quando contém o desagradável, não deve abandonar-se. Em verdade, todas as iniciativas arriscadas estão cobertas de erros, como o fogo está coberto de fumo, ó Caunteia. A partir do momento que você vai tomando as atitudes, que você vai agindo para construir os seus patamares superiores de evolução, dentro do que está previsto, você está crescendo, você está fazendo o que é necessário. Aquele que, como consciência, é livre e omnipresente, que conheceu o Atman e que não tem desejos terrenos, alcança a perfeição superior e a libertação de todas as grilhetas do seu destino através do caminho da renúncia. É muito complicado, né? Porque a gente tem que entender, ao mesmo tempo é muito simples, porque a gente tem que entender um monte de informações. Tem que pegar e acompanhar todos os 17 capítulos anteriores para a gente entender o que ele está dizendo aqui. Porque o que ele traz para nós? Conhecer esse Atman. A nossa essência é abandonarmos todos os nossos desejos terrenos e abandonar tudo aquilo que nós queremos aqui na Terra, porque isso nos tira das grilhetas, porque aspiramos e buscamos patamares superiores de entendimento. Escuta de mim, em poucas palavras, sobre como chega a Brahman, ao estado mais alto de sabedoria, aquele que está em processo de alcançar a perfeição, ó Caunteya. Então agora é para encontrar-se com Deus. Lembra que Jesus disse, seja perfeito como perfeito é vosso Pai que estais nos céus? Se encaixa aqui. Aquele que é uma consciência purificada, que se superou através da firmeza e que se desapegou de tudo o exterior e que se livrou da paixão e da hostilidade. Purificar, adquirir consciência purificada, agir de uma forma desapegada, livrar da hostilidade, que vive retirado, que é abstinente, que dominou a sua fala, corpo e mente, que permanece todo o tempo em meditação e impassibilidade. E lá retirado quer dizer autossuficiência, sem aspiração à comunicação vã. Então, nesse patamar, quando você está dominando o seu corpo, a sua mente, seus desejos, seus impulsos, aliás, nesse momento você já nem tem mais desejos nem impulsos, porque você já os suprimiu, mantendo uma ligação sublime e constante com o Pai. Quem renunciou ao egoísmo, à violência, à arrogância, à paixão sexual, à raiva, à cobiça, e que está cheio de paz, este último, tal pessoa merece transformar-se em Brahman. A partir do momento que a gente vence todas essas imperfeições, que a gente vence todas essas adversidades, a gente vai automaticamente ascender para patamares superiores de entendimento e de compreensão. Tendo alcançado a eternidade, na união com o Brahman, enche-se do amor mais alto por mim. Então, quando a gente vai buscar essa eternidade, que a gente vai buscar esse padrão superior de entendimento, a gente está cheio de amor pelo Krishna, por Deus. Então, nesse momento, nós estamos buscando essa união com Deus. E essa união com Deus, gente, não é perdermos a nossa individualidade. Logicamente que as individualidades superiores, elas têm os mesmos sentimentos, os mesmos padrões de ações e de pensamento na bondade e nas infinitas qualidades que se deve ter um espírito nessa condição. Então, eles só têm amor uns pelos outros e pela humanidade e por todos aqueles que estão em patamares inferiores de crescimento. Mas para se chegar a isso,
um conjunto de renúncias que nós temos que fazer. Através do amor, esta pessoa conhece-me, na minha essência, quem sou e como sou na realidade. Tendo-me conhecido desta maneira, na minha essência mais profunda, submerge-se no meu ser. Aqui, a partir do momento que nós vamos caminhando dentro desse patamar, dentro desse padrão de entendimento, nós vamos submergindo em compreensões superiores para estar envolto num ser superior, para estarmos envolto em um padrão de entendimento que nos leva a estar melhores, a buscarmos melhorarmos-nos como ser eterno que somos. Tal praticante cumpre todos os deveres que lhes correspondem, mas adorando-me a mim, com a minha ajuda, alcança a morada eterna e indestrutível. Cumprir todos os deveres que são correspondentes às nossas ações, às nossas atividades. Renunciando mentalmente a todas as ações pessoais, tendo-te unido comigo com a consciência e percepcionando-me como teu refúgio. Pensa em mim constantemente. Ó Krishna, ilumine nossos caminhos, ilumine nossas mentes e coração. Dai-nos força para perseverarmos no bem. Dê sabedoria para praticarmos os teus ensinamentos. Nós ocidentais precisamos aprender a praticar tudo isso. Pensando em mim, superarás com a minha ajuda todos os obstáculos. Porém, se por orgulho não desejas viver assim, perderás tudo. Encontramo-nos com o Cristo, encontramo-nos com o Krishna, vivenciando o Krishna, para termos melhor sentimento, para vivermos melhor as bases da luz e do amor. Se tendo-te entregado ao egoísmo, dizes, eu não quero lutar. Tal decisão será vã, pois a prakriti forçar-te-á. À medida que você se entrega ao egoísmo, você não quer lutar, mas a prakriti, a nossa natureza objetiva e subjetiva, nos induz a fazer. Ó Kaunteya, obrigado pelo teu próprio karma. Criado por tua própria natureza, farás contra a tua vontade aquilo que, por tua decisão errada, não queres fazer. As decisões erradas agem como uma mola propulsora para que nós passemos por certas situações, para que nós passemos por certas condições e depararemos então com as responsabilidades, com as nossas necessidades, com os patamares de conhecimento, de entendimento, de refazimento das nossas forças. Ishvara mora no coração de todos os seres. Ó Arjuna, e com o poder de sua Maya, faz todos os seres girar continuamente como a roda de um moleiro. Então Ishvara é o governador do universo. Faz com que caminhemos dentro desse ciclo e círculo evolutivo, sempre em ascensão, buscando o nosso aprimoramento, a nossa perfeição. Mas não tudo nossa vida nos impulsiona, tudo nos vai caminhando dentro desse poder para alcançarmos metas superiores. Procura o refúgio nele, com todo o teu ser. Por sua graça alcançarás a paz suprema e a morada imperecível. A partir do momento que nós vamos buscando alcançar patamares, que a gente vai buscando alcançar condições superiores, nós vamos buscando patamares de crescimento, de aperfeiçoamento que nos levam a estar em condições melhores. Assim te revelei a sabedoria mais secreta que o próprio segredo. Reflete nesta de todos os pontos de vista e depois procede como desejares. Olha que frase magnífica. Já te revelei toda a verdade, já te revelei todo o conhecimento. Os conhecimentos mais secretos do que o próprio segredo. Agora, reflete no seu ponto de vista. Como você vai proceder? Procede como desejares. E terás a consequência
natural dentro da lei. A partir do momento que nós temos o conhecimento, teremos a colheita dos frutos naturalmente dentro da lei. Escuta de mim, novamente, a minha palavra mais alta e mais íntima. És amado por mim e por isso recebe de mim este bem. Jesus disse, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então, à medida que nós vamos compreendendo condições superiores, nós vamos estar no Pai e o Pai em nós. O Pai sempre está em nós. A centelha divina é aquela centelha que nos liga ao Criador. Agora, estarmos nele é uma condição de nos melhorar a tal ponto de estarmos sempre sintonizados com aqueles que refletem os ensinamentos superiores. Pensa sempre em mim. Ama-me. Sacrifica-te por mim. Procura refúgio apenas em mim. E chegarás a mim. Amo-te e confio em ti. Aquela frase que muitas das vezes nossos irmãos protestantes dizem, Jesus te ama. Krishna nos ama. A Suprema Consciência ama a todos nós. Procuremos buscar nosso refúgio no seu amor, no seu conhecimento, na sua sabedoria. Depois de abandonar todos os outros caminhos, vem novamente a mim para a salvação. Não te aflijas, libertar-te-ei de todas as tuas grilhetas. A partir do momento que você está buscando sintonizar com Krishna, buscando sintonizar com o poder superior, automaticamente você está elevando-se para estar bem com o Pai, estar bem com as forças da vida, criando patamares superiores de compreensão e de entendimento para a sua valorização, para a sua melhoria. Nunca converses sobre isto com aquele que não é propenso à façanha e que não está cheio de amor. Tampouco contes àqueles que não querem ouvir ou aqueles que falam mal de mim. Não deites as pérolas aos porcos, porque podem calcarem com os pés e na volta vos despedaçarem. Tudo se soma nos ensinamentos sagrados. Mas aquele que revela esta verdade suprema entre pessoas que me amam, manifestando assim o seu devoto amor por mim, chegará a mim indubitavelmente. À medida que vamos caminhando, que vamos buscando aperfeiçoar, que vamos buscando iluminar nosso coração e nossa mente para realizações superiores, para entendimento superior, nós vamos nos ligando à Suprema Consciência. E aqueles que buscam conhecer é aqueles que nós deveremos direcionar os nossos ensinamentos. E não haverá ninguém entre as pessoas que realizam um serviço mais valioso que o de tal devoto. E não haverá ninguém na terra mais querido por mim que esta pessoa. Então, quem está vibrando no amor do Krishna e por amor a Krishna, ajudando aqueles que querem aprender os ensinamentos sagrados a tomarem conhecimento, a passarem pelo seu despertar, começarão então a se iluminar, a se refazerem, para que o amor resplandeça em todos os nossos corações. Aquele que estudar a nossa conversa sagrada aprenderá a adorar-me com o sacrifício da sabedoria. Eu penso assim. Então, todos nós que estamos estudando esse diálogo com o Krishna, vamos aprendendo a adorar a Krishna. E como é bom entendermos a importância de adorar e amar a Krishna. Se alguém, cheio de fé, simplesmente escuta essa conversa com reverência, também se estará a libertar do mal e alcançará os mundos puros e justos. Quem escuta, quem procura encontrar nessas informações. Eu estou conversando com José aqui na minha frente, por exemplo. E João está aqui do lado, aparentemente distraído, mas está ouvindo. Mas ele está ouvindo, mas ele está sentindo essas vibrações, sentindo esses conhecimentos. Então, ao ouvir a conversa, ele está colocando para si os valores. A minha conversa com José
está ajudando a libertar para alcançar os mundos mais puros dos justos. Então nós estamos criando mais vínculo com a Suprema Consciência. Escutaste tudo isso com atenção sem distrações? Está eliminado o teu erro, nascido da ignorância, Opartá. Escutar com atenção, está eliminado o erro. À medida que a gente vai estudando e escutando com atenção os ensinamentos sagrados, a gente vai livrando do erro para buscar a ascendência, buscar o crescimento. Arjuna disse: a minha ilusão desvaneceu-se. Por tua graça alcancei o conhecimento. Estou firme. As minhas dúvidas foram-se embora. Farei como tu dizes. Aqui, Arjuna já mostra que adquiriu o patamar superior de entendimento e de compreensão para seguir tudo aquilo que o Krishna ensina para ele. Sanjaya disse: maravilhado eu ouvia essa conversa maravilhosa entre Vasudeva e o generoso Partha. Então aqui, Sanjaya, ouvindo toda a conversa, ele se sente maravilhado. Ele vê que é uma conversa maravilhosa, que ele aprende muito. Pela graça de Vyasa, ouvi do Senhor do Yoga sobre este yoga secreto e mais alto. O próprio Shivara falou perante os meus olhos. Então Sanjaya está mostrando que ele percebe tudo aquilo. Ele vê a espiritualidade conversando com Arjuna. Ele vê a espiritualidade instruindo Arjuna. E o próprio Vyasa fala diante de seus olhos, o ser superior fala para ele: ó Raja, recomendando esta conversa sagrada entre Keshava e Arjuna, eu maravilho-me uma e outra vez. Recordando a forma mais maravilhosa de Krishna, e regozijo-me uma e outra vez. Então aqui, ele, Sanjaya, já mostrando estar na condição superior de entendimento, de compreensão, mostrando estar na condição superior de realizações, ele traz então essas palavras de agradecimento por ter podido presenciar todo aquele diálogo. Onde quer que esteja Krishna, o Senhor do Yoga, e onde quer que esteja o guerreiro Partha, ali seguramente estarão o bem-estar, a vitória e a felicidade. Esta é minha opinião. A partir do momento que entendemos esse diálogo, onde colocarmos o nosso coração em Krishna, em Arjuna, encontraremos a vitória, encontraremos o bem-estar, encontraremos a felicidade. Faremos-nos melhores, estaremos em condições de realizações melhores. Assim quer a divina sabedoria da espiritualidade. Assim quer a divina luz que nos impulsiona para as grandes realizações do porvir. Assim diz a 18ª conversa entre Sri Krishna e Arjuna, nos gloriosos Upanishads do bendito Bhagavad Gita, a ciência do eterno, a escritura do Yoga, chamada Libertação através da renúncia. Assim termina o Bhagavad Gita. E assim, agradecemos a vocês que nos acompanharam até aqui. Deixe seu like, inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Que todos nós possamos aprender a desenvolver os melhores sentimentos, aprender a desenvolver o melhor método de vencermos as nossas guerras íntimas, o melhor método de vencermos as nossas imperfeições. E assim, dentro do ciclo da vida, cada um de nós alcança patamares superiores de entendimento. Cada um de nós alcança patamares superiores de compreensão. Que possamos ter sido úteis, que possamos ter sido daqueles que colaboraram, para que a centelha de luz, a centelha do bem, comece a resplandecer em nossos corações. E assim agradecemos a esses que traduziram esse livro, que compartilharam essas informações com o mundo. Porque sempre que compartilhamos o ensinamento sagrado, nós iluminamos consciências, iluminamos corações, para que melhor despertem para as realidades transcendentes da vida, para que melhor despertem para a essência do ser, para a essência do amor, que deve pulsar sempre em nossos corações, que deve pulsar sempre em nossas vidas. E assim, construindo uma base de amor para nós, que o Krishna
Ajna e todos os espíritos superiores envolvam-nos, a mim e a todos vocês que estudaram comigo até aqui, nessas bênçãos de luz, para nos conceder a vitória sobre nós mesmos, para alcançarmos a perfeição e unirmos-nos às superconsciências que estão num patamares superiores de evolução, porque somente assim encontraremos a nossa libertação. O caminho é longo, mas precisamos dar os primeiros passos. E às vezes, o caminho está a um passo. Lutemos e busquemos alcançar a divina sabedoria que nos impulsiona e que nos eleva para toda a eternidade.